sobre espiritualidade, sobre amor, sobre conhecimento em áreas, digamos assim, da metafísica. E hoje a gente vai trazer, né, com um pouco de resistência, digamos assim, mas a gente tinha prometido para outro canal, então a gente vai realmente cumprir. Resistência no sentido que as profecias de Nostradamus não são profecias muito agradáveis, né, da gente lê-las ou ouvi-las, mas agora há pouco falando com a espiritualidade, eu pensando em alguma coisa para o canal dessa semana, né, que a gente não conseguiu gravar aí na quinta-feira novamente, porque a gente acabou trabalhando também ontem, né, e hoje pensando, não, hoje a gente vai fazer um vídeo para o canal. E a gente pensou em trazer um pouco dos estudos também aqui do professor Hélio Couto, que era sobre dinheiro, que é esse estudo aqui. Se eu consigo colocar aqui. Acho que é mais aqui atrás. Que é um vídeo que a gente está fazendo o caminho das palestras, e eu adoro, né, ler, ouvir e parar e escrever, né, e trazer depois para vocês aqui. Eu realmente pensei que pudesse ser esse o assunto, né, mas não, então esse assunto vai ficar para um outro vídeo. Então a gente vai trazer hoje desse livro Nostradamus, de Alicia Galotti. Depois eu deixo direitinho aí o link. Eu já andei deixando ali no canal da Ufologia, tá? Quem não nos segue ainda lá, por gentileza, nos siga. E a gente vai trazer o futuro segundo Nostradamus, tá? Então aqui é uma profecia que, pelo que eu entendi, já aconteceu, né? Que foi, infelizmente, a morte do Papa, que foi morto, né? Então, vai dizer isso aqui, e quem interpreta, então, é a jornalista Alicia, isso mesmo, Alicia Galotti, que se propôs neste livro uma difícil tarefa, já por outros tentada, nem sempre com resultados aceitáveis. Ela aqui explica Nostradamus e transmite aos leitores, em linguagem perfeitamente clara e direta, as terríveis profecias por ele feitas, interpretando ocorrências passadas e as que o futuro nos reserva. Então, a fascinante e assombrosa obra do grande vidente francês, além de médico, astrólogo e astrônomo, tem, em realidade, através dos séculos, sofrido toda sorte de manipulações, crenças religiosas, ideologias políticas ou simplesmente interesses pessoais têm desvirtuado a mensagem enigmática que as suas centúrias astrológicas datadas de 1555 anunciaram para a posteridade. Então, esse aqui é dois textos eu li daqui do livro, né? E sobre aí segue aqui no seu brilhante trabalho a autora desta obra, então, descerra de fato o véu, né? Que encobre os mistérios das profecias, oferecendo testemunhos indubitáveis sobre o excepcional dom de vidência de Nostradamus e revelando os mais estarrecedores vaticínios que o destino reserva para os habitantes do planeta Terra nos próximos anos. Então, por isso a minha resistência, mas a gente vem recebendo, né, canalizações aí de várias centúrias, digamos assim, de Nostradamus. Eu não sei se é centúrias de Nostradamus propriamente, mas que vem, né, pra gente, às vezes, canalizar algumas coisas de difícil aceitação, digamos assim, né? Bem, sobre a autora, então, Alicia Galotti, ela é de origem ítalo-argentina,
tem tido ativa participação em programas de rádio, então procurem ela aí, e televisão de vários países, vou repetir depois o nome, da América do Sul. Tem igualmente a seu crédito roteiros cinematográficos e peças de teatro, e levou a cabo investigações sobre temas esotéricos no Brasil. E atualmente colabora com jornais e revistas da Espanha, México, Argentina e Venezuela. Recebeu o prêmio Atlas de Jornalismo concedido em Nova York. Então, a contracapa aqui do livro vai dizer: o mundo se acabará com a Terceira Guerra Mundial, que há de estourar nos próximos anos? É uma pergunta, né? Que lugares serão destruídos? Quem sobreviverá? Que futuro aguarda a humanidade? Michel de Nostradame, ou Nostradamus, nasceu em Saint-Rémy, na França, em 1503, médico, astrólogo, e astrônomo, sim, astrônomo também, escreveu 1 milhar de profecias que lhe deram fama e prestígio. Seus vaticínios, assim eram chamados, escritos de um modo deliberadamente hermético, assombram por sua exatidão estarrecedora. Coberto de honras, o sábio morreu em 1566 em Salon, em Creus. Então aí está o senhor Michel de Nostradame, ou mais conhecido como Nostradamus. Muito bem, então, meus amores, esse vídeo também vai subir lá para a ufologia, né? Porque a gente sabe que Nostradamus também previu algo do gênero, não é? Então vamos lá. O futuro segundo Nostradamus. Uma profecia amarga sobre nosso século? Aí sempre tem um texto em francês, né? Que eu não falo a língua, então eu não vou lê-lo. E depois o texto traduzido em português do francês. Então eu vou ler sempre o traduzido. E logo abaixo tem a interpretação. E depois fala o ocorrido, né? Ou que assim não ocorreu ainda. Então vamos lá. O futuro segundo Nostradamus. Uma profecia amarga sobre nosso século? Dentro de pouco tudo será ajeitado. Nos espera um século bem sinistro. O estado das máscaras e dos solitários sofrerá mudanças. E haverá poucos que queiram estar em seu lugar. A ordem conhecida e tradicional até o advento do século XX será profundamente reacomodada. Entre parênteses, abre aspas. Tudo será ajeitado, fecha aspas, fecha parênteses, ponto. O profeta anuncia nestas linhas, dois pontos, abre aspas. Nos espera um século bem sinistro, fecha aspas, vírgula. Definição que dificilmente poderia ser mais exata para descrever o mundo e o tempo em que vivemos. A aristocracia, as máscaras, entre aspas, e dentro de parênteses, é uma dupla metáfora, tomada das regras que se impunham aos reis, cortesãos e aristocratas, comportar-se perante aos demais, não de acordo com os que se sentissem ou pensassem, mas de acordo com as normas, sublinhando deste modo sua hipocrisia e também as máscaras que se considerava de bom tom levar nos exclusivos bailes e festas de carnaval, cujo uso estava reservado aos aristocratas, fecha parênteses, e os sacerdotes, abre parênteses, abre aspas, os solitários, fecha aspas, os que não vivem em família, ou os que enclausuraram e se isolam da comunidade, fecha parênteses, que regeram o Estado durante séculos, perderão seus privilégios e prerrogativas,
o estado das máscaras e dos solitários sofrerá mudanças, tal como efetivamente vem sucedendo neste século devido à expansão da democracia e à necessidade dos povos em reger seus próprios destinos sem falsas tutelas. Por causa desta grande mudança, por causa desta reordenação social, poucos haverá que queiram ocupar o lugar dos que até ontem ostentavam o poder. Neste processo, que não se pode deter, que marca a orientação política do nosso século, é pública e notória a crise vocacional que a Igreja atravessa e, por outro lado, a irreversível decadência da aristocracia. Ponto final. Respire aí. Bem, o que isso tudo foi interpretado, então, pela autora, né? O assassinato do Papa. Então, aí é a Centúria 2, página 57, que diz assim: antes do conflito, o grande cairá. O grande, a morte, morte muito súbita e chorada. A nave imperfeita nadará em sua maior parte. Junto ao rio, a terra ficará manchada de sangue. A nave imperfeita é a igreja, né? Tá? A igreja católica. Então, Nostradamus advertia muito, diz a autora aqui, claramente, uma inevitável terceira guerra mundial, mas advertia que antes disso uma notícia calamitosa sacudiria o mundo. Aquele mundo imaginado há 500 anos é este em que nos toca viver. E o acontecimento prévio à conflagração mundial é o assassinato de um papa. Antes do conflito, quer dizer, da guerra, o grande cairá por morte súbita, quer dizer, por um crime, morte imprevista. Mas isso coincidirá com uma crise profunda e muito grave dentro da dentro da Itália, que porá em perigo a tradicional tranquilidade do Vaticano. Alguns autores quiseram ver neste anúncio uma guerra da Itália com seus vizinhos, com o país, com que o país seria invadido. Nos tempos que correm, com os métodos de estratégias de domínio público, acaba sendo pouco provável imaginar uma invasão de um país europeu por outro. É claro que se refere a discórdias internas que podem derivar em um estado de crise geral, de uma virtual guerra civil. A errante política interna italiana, a sucessão quase ininterrupta, de crises políticas, parece mostrar que o sombrio augúrio de Nostradamus não se acha muito longe da realidade. E realmente, né, uma nota nossa agora, olha o que está acontecendo com a Itália, as próprias catástrofes, né, ecológicas ou climáticas ou naturais. Será que realmente são naturais? Ou será que realmente Durkheim, dentro da sociologia, que acreditava que era uma consciência coletiva, quase como que um organismo vivo, uma célula, realmente isso também não esteja, em função das crises político-econômicas italianas, gerar também movimentos até tectônicos, né? São teorias nossas aqui, né? E muitas vezes canalizadas, né? Então, isso que a gente fica quando a gente lê as centúrias aqui no livro, e agora estão nos cobrando que a gente tem, eu pensei, vou ler, não vou entrar na internet, não, você vai. Você vai sim. Meu Deus. Você vai entrar na internet e vai falar sobre o que você tá lendo. Eu digo, tá bom. Será? Aí tentei, vou vir aqui para Hélio Couto,
abri meu caderno de estudos, né? Que você sabe que eu tenho muitos estudos que eu não dou conta nem de gravar. E aí é tipo, nananinaná, a senhora está aqui sobre nossa jurisdição. Eu digo, quem é a jurisdição? Aí como é que é? É a nave de Jerusalém. Quem fala aí da nave de Jerusalém? Jesus. Olha aí quem tá aqui, né? Eu vou levantar aqui um pouquinho. Tcharam. Ali tá o senhor alemão, a branca e a Titi. Aí, não, aí você vai ter que acender uma vela, já que tá bom. Então tá bom, né? Deixa um pouquinho mais aqui, daí vocês conseguem ver os bebês lá. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. E aí, meus amores, é meio pesado esse assunto, né? A gente costuma não trazer esse tipo de assunto, né? Mas me pediram para, né? Deixa eu ver se aparece o povo aí. Não aparece. Me pediram para trazer esse assunto, né, meus amores? E eu fiquei assim, e agora? O que eu vou fazer? Trago, então estou trazendo sobre a jurisdição, né, sobre a autorização aí de Jesus, Maria Madalena. Namastê, eu sou muito grata. Sou muito grata aos seguidores, mais 1, 2, 3 seguidores, os que vierem, vêm, eu sei que ficam, não é? Então, alertas, o que nós temos que fazer, né? Eu vou terminar de ler aqui e depois tu deixa tua opinião, o que se acha sobre isso, né? Porque essa centúria fala, né? A gente já teve uma morte de um papa, mas será que é mais um papa que vai vir e vai provocar tudo isso? Então, diz aqui. Então, alguns autores quiseram ver neste anúncio uma guerra da Itália dentro da própria Europa, ali com outro país, né? Mas, nos tempos de hoje, se acha muito improvável que seja isso. E só fala um pouco ali da política errante interna da Itália, sucessão quase ininterrupta de crises políticas, né? Parece mostrar também um sombrio augúrio aí de Nostradamus, que não se acha muito longe dessa realidade. Então, quando tal coisa acontecer, depois do assassinato do Papa, a Igreja Católica, daí está entre parênteses e entre aspas, a nave imperfeita, ficará sem proteção. Quer dizer, a deriva, conseguindo sobreviver com dificuldades. Daí, de novo, entre parênteses e entre aspas, essa frase. A maior parte nadará, né? Daí fecha parênteses, ponto, e fecha aspas primeiro, e fecha parênteses, ponto. A gravidade da situação no país, no momento da morte do Papa, expressa-se claramente na última linha da estrofe, ao referir que as margens do Tibre, da entre parênteses, abre aspas, junto ao rio, fecha aspas, fecha parênteses, o sangue correrá. Mas este é só o começo do grande processo do acaso da Igreja Católica na história da civilização ocidental. Segundo o vaticínio de Nostradamus, ali é onde se iniciam verdadeiramente suas calamidades. 2 pontos. Aí vem a 8ª centúria, vírgula, página 99, que diz assim: pelo poder dos 3 reis temporais, a outro lugar será levada a Santa Fé, onde a substância do espírito corporal será resposta e recebida por sede verdadeira. Uau! E eu perguntando aqui quem era que estava falando aqui para nós gravar para o canal, né? Nave de Jerusalém, Jesus, Cristo e Maria Madalena e os apóstolos e todo o povo aí, né? Miguel Ângelo, todos eles. O poder onimodo de 3 grandes potências, daí entre parênteses, abre aspas, reis temporais, fecha aspas, fecha parênteses,
desencadeará uma guerra que afetará o resto do globo, entre parênteses, estaria referindo-se a um confronto entre China, Estados Unidos e Rússia? É uma pergunta. Fecha parênteses. E, portanto, também a Igreja Católica. E, portanto, também a Igreja Católica? Ponto. Aqui não é uma pergunta. O Papa assassinado achará substituto, e este novo primax também correrá grave risco, pelo que a Santa Sé deverá sair do Vaticano e ser transladada para outro lugar. Mas esta viagem será temporal. Quando a Terceira Guerra Mundial terminar, o Papa poderá voltar, com o que Nostradamus parece confirmar, a eternidade de Roma, quer dizer, da cidade que nada destruirá, nem sequer as guerras, e novamente reinará desde o Vaticano. Cabe esclarecer a este respeito que tanto a leitura como também a decifração das centúrias devem ser analisadas através da perspectiva do tempo em que foram escritas, quer dizer, desde as perspectivas de um tempo em que a fé e a observância religiosa eram fundamentais na vida e no pensamento da época. Por sua vez, Nostradamus, judeus convertido, tinha uma relação apaixonada e difícil com suas crenças. E em alguns momentos, seus textos parecem inflamados por um certo misticismo exterior. Estas nuances adquirem relevo nas previsões futuras. Então é isso, né, meus amores? A gente também tem que saber interpretar, né? Então, aí vai seguir as centúrias, né, meus amores? Então, no outro a gente vai falar sobre uma outra centúria, que é um papa sequestrado, ok? Então, era isso por hoje. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. E vamos aproveitar essa noite de sábado para refletir, então, né, sobre essas previsões que não só nós tradamos, mas que muitas vezes o nosso próprio coração não está nos dizendo, ó, não vai até lá, não compra aquilo lá, não fica com aquela pessoa, né? E a gente muitas vezes fica achando que nós estamos loucos e no fim a gente não quer ouvir o nosso próprio coração, que é a nossa intuição, que nada mais é do que a nossa, digamos, premonição, né? Nossa premonição natural, que é o nosso coração que às vezes vem nos avisar de coisas, de perigos, né? De questões que não é pra gente também mexer. E por isso que eu perguntei 2 vezes se era para mim abrir isso para o canal, e me disseram que sim, que eu estaria protegida, né? Eu e meus amores, e vocês que são meus amores aqui do canal, em abrir esse processo. Então, meus amores, eu li a página para vocês 25. Eu li a 25 na íntegra, a 26, a 27, até aqui, ó, a 28, um Papa sequestrado, que é a nossa próxima leitura, então, de Nostradamus, as profecias do futuro, de Alicia Galotti. Um beijo no coração. Quem quiser procurar, eu deixo depois o link aí para vocês, tá bom? Um ótimo final de semana e voltaremos com a Live Love na semana que vem, com certeza. Um beijo no coração e vamos falando. Até. Tchau.